Olá, essa edição do P Notícias traz reportagens feitas de forma remota pelos alunos e alunas de jornalismo. Essa videoreportagem tem como tema o aprendizado de idiomas durante o período de quarentena. Confere aí. Дети сейчас моют ложки. Eu comecei quando eu vi um vídeo na internet, era um vídeo aleatório, eu tava vendo um vídeo de programas que eu assistia na televisão, eu era criança, né, tinha 13 anos. E aí apareceu lá um vídeo desses que era em russo, tava em russo. Eu não sabia o que que era, né, eu vi que tava escrito lá, daí nossa, eu fiquei impressionado, eu queria saber que letra, que era aquilo. Daí eu descobri que era russo, e aí eu comecei a querer saber mais de como é que funcionava a língua. E aí, só que eu gostei tanto que daí eu resolvi começar a aprender, né? Eu comecei com vídeos na internet só. Depois dessa época, quando começou a ficar mais sério, não só vídeos no YouTube, mas daí eu comecei a usar aplicativos pelo celular, né? Tem muito aplicativo, mas alguns são gratuitos e são bons, né? E eu uso esses, que é de graça e eu consigo ter um tempo que eu escolho para fazer, então isso é muito bom, porque daí eu escolho quanto tempo de aula eu quero ter e aonde eu posso ter. Eu posso usar o aplicativo no celular, então se eu estou no carro ou algum tempo livre, eu vou lá e faço um exercício. Então eu todo dia não tem desculpa, sempre dá tempo de fazer. Mas quando eu tenho mais tempo, daí eu pego o aplicativo e vou anotando num caderno. E é isso que eu vou fazendo. Funciona muito bem para mim. O Duolingo é o que eu mais uso porque ele já tem um conteúdo bem maior, já tem uma base e eles sempre atualizam. Então, até se tem algum erro, eles sempre estão consertando. Em fevereiro deste ano, eu resolvi que eu queria aprender francês também. Eu moro fora do Brasil, né? Eu moro aqui em Londres e trabalhei numa empresa francesa aqui por muitos anos e o francês sempre foi uma coisa que eu, de alguma forma, lidava diariamente, mesmo não falando, mas muito vocabulário da empresa em si era todo em francês. Então, eu tinha já, assim, uma vontade. Embora não estou mais trabalhando na mesma empresa, eu falei, bom, em 2020 eu tenho um propósito que é aprender francês. Então, eu resolvi procurar e acabei me deparando com um aplicativo e desde então eu tenho feito o propósito de estudar um pouquinho cada dia. Eu morei na Itália antes de vir para Londres e desde que eu me preparei para sair do Brasil para ir para a Itália, eu fiz italiano numa classe comum, né? Aí no Brasil mesmo. Ia para a escola semanalmente, 2 vezes por semana, cheguei a fazer até aula privada, né, um pouco antes de ir para a Itália, eu intensifiquei um pouco, então aí eu fazia one-to-one, né, só com a professora. Depois na Itália, antes de vir para Londres, eu também na Itália, o italiano eu continuei aprendendo indo para a escola, fazendo provas, enfim. E antes de vir para Londres, eu tinha só o inglês mesmo de escola, né? E aí eu resolvi me preparar um pouco para vir para cá. Então, também lá em Londres, lá na Itália, eu tive uma professora que me ensinou um pouco de inglês antes de vir para Londres. Então, eu já tinha feito 2 línguas no método tradicional. Eu acho que é muito diferente porque você não tem o feedback imediato, né, no aplicativo. Você tem alguns pontos que você repete as frases e aí ele analisa, eu acho que pela tonalidade, pela pronúncia, e te diz se tá ok ou não. Algumas vezes você pronuncia e ele diz, tenta de novo, tenta de novo. Então, a falta dessa troca é clara para mim. Eu sou muito pessoa, né? Então, fica até difícil avaliar em qual é o seu nível, porque é diferente, por exemplo, você ler uma frase e escolher uma resposta certa, ou então traduzir, né, entre aspas, escrever, você vê em inglês e escreve isso em francês, mas você não está trocando. Então, é um pouco, diferente. É uma metodologia que eu acredito que funcione, mas só isso não basta. Eu acho que depois que você aprende uma língua, e no meu caso eu aprendi 2, porque eu também falo inglês,
eu acho que o teu cérebro entende esse aprendizado de uma forma mais rápida até. Eu sinto isso. Talvez seja porque eu já tivesse tido contato com a língua meio que diariamente em algum vocabulário, mas para gente que vem da língua latina, eu não vejo o francês como um bicho de 7 cabeças, sabe? Não é tão complicado assim. Então, com o aplicativo, tá me suprindo, assim. Eu tô sentindo que eu tô evoluindo. O Duolingo é um dos aplicativos mais utilizados pelos estudantes para aprender novos idiomas. Ele é gratuito e possui uma grande variedade de cursos para aprender a hora que quiser. Em cada um deles, tem esses módulos com temas diferentes para que o aluno possa aprender novas frases e palavras do idioma desejado. Quando um módulo é terminado, outro é liberado. De vez em quando, um módulo aparece com essas rachaduras, o que significa que o aluno deve voltar para restaurá-los e assim revisar aquilo que já aprendeu. O Duolingo está disponível nas plataformas mobile e em versão desktop, sendo que uma das maiores diferenças é que na versão mobile você tem apenas 5 vidas para gastar caso erre em alguma atividade, enquanto que na versão desktop esse impeditivo não existe, tornando o ensino muito mais eficiente. Outros aplicativos também gratuitos muito utilizados são o Busuu e o Drops. Essa edição do P Notícias fica por aqui. Até mais!